A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais uma edição do Fala aí Casa Branca, especial Setembro Amarelo. A gente vai falar sobre as ações, sobre o trabalho do CAPS e tudo que a Prefeitura tem feito para ajudar todos aqueles no combate e prevenção ao suicídio. Então fique aí com a gente porque tem muita informação interessante. Fala aí, Casa Branca. E abro o programa Fala aí especial Setembro Amarelo, combate ao suicídio. Conversando agora com o psicólogo do CAPS, o Sidney, que vai contar um pouquinho mais pra gente sobre esse trabalho, né, de saúde mental que é desenvolvido. E também a gente vai conversar mais sobre a doença, quando pedir ajuda, como pedir ajuda, né, Sidney? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Alita, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Primeiramente. E vamos começar falando primeiro, Sidney, aí do ponto de vista, né, do seu ponto de vista como psicólogo, o que representa o Setembro Amarelo? Sim, o Setembro Amarelo é uma campanha, né, que visa trabalhar tanto a prevenção quanto a conscientização do suicídio, né? Lembrando que o suicídio ele é um fenômeno complexo, é um fenômeno humano complexo e multicausal, né? Então ele envolve questões tanto psicológicas quanto pode haver ou não, né, quadro psiquiátrico envolvido, né, envolve questões sociais, biológicas. Então é um fenômeno, como eu disse, complexo e que ele envolve vários fatores, né? E quando a gente fala, Sidney, de ser um fenômeno muito complexo, como que a gente chega a um diagnóstico? Quais são os sinais que a pessoa tem? Sinais, sintomas, se é que a gente pode chamar assim. Como que se chega a um diagnóstico? Perfeito. Um sinal mais claro, né, e muitas vezes isso é tido até como um tabu, é a fala suicida, né? Quando a pessoa diz, até mesmo de um modo direto, né? Eu quero tirar a própria vida, eu não quero mais viver, quanto de um modo mais indireto, né? Eu não aguento mais viver, eu quero sumir, eu não dou mais conta de lidar com as situações, né? E por aí vai, né? Esses são os sinais um pouco mais claros, né? Há outros sinais mais sutis, né? Como, por exemplo, isolamento, falta de cuidado pessoal e com a higiene, né? Uma dificuldade acentuada de lidar com problemas, né? Então a pessoa trava significativamente, né? Não é uma dificuldade qualquer, mas é uma dificuldade que a pessoa não consegue lidar de jeito nenhum. Falta de interesse, a perda de interesse pelas coisas, situações que antes eram prazerosas, né? E quando a gente fala, né, desses sinais, o suicídio ele é considerado, ele está dentro de uma depressão, ele está dentro de uma ansiedade. Como que a gente pode colocar isso? Porque é uma doença, né? Quando você chega na fase em que você tem esse pensamento, né? Eu vou me matar, eu cansei, eu tô doente. Significa que a minha mente tá doente, né? Foi uma ótima questão, né? O suicídio, diferente de como as pessoas pensam, né? Embora ele seja uma questão de saúde pública, ele não é tido como uma doença, né? Pessoas que não possuem um transtorno mental, elas também podem apresentar um risco suicida, né? Inclusive chegarem a um infeliz final, né? O fato é que boa parte das pessoas que apresentam, né, um risco suicida, elas acompanham ali um transtorno mental, por isso que muitas vezes acontece essa associação, né? Mas o suicídio, ele é um caso, como eu disse, né, complexo e multicausal, só que ele envolve um sofrimento intenso, sabe? Um sofrimento psíquico significativo. E muitas vezes as pessoas, elas já tentaram de tantas formas lidar com aquilo, né? E não conseguiram, que encontram no suicídio uma saída, sabe? Uma forma de lidar com essa dor que é insuportável, sabe? Por isso a importância de pedir ajuda. Perfeito. Né? Porque muitas pessoas, elas sofrem com isso em silêncio. Ainda quando elas falam, alguém pode, né, procurar ajudar, estender a mão. O duro é quando a pessoa não fala. Né? E ela guarda aquilo para ela e pode chegar aí a um triste final, né? Então a importância de se pedir ajuda, a importância de tentar mesmo
cuidar disso, né, Sidney? Sim. Você vive muito essa realidade lá no CAPS. Sim, né? sim. É até uma realidade que a gente vive constantemente, como você colocou, né? E só linkando rapidinho com a fala anterior, que muitos pacientes também colocam, né? Que a intenção ali não é tirar a própria vida, não é deixar de viver, não é deixar de viver com pessoas que gostam, né? Mas é acabar com aquela dor, sabe? A dor fica tão insuportável que a pessoa, que ela mina todo o restante da vida, sabe? É como se afunilasse mesmo, sabe? Exatamente. Te fosse já num caminho sem saída. Sim, que não houvesse saída a não ser o suicídio, né? E hoje, Sidney, você como psicólogo, como a pessoa procurar ajuda? Porque foi até curioso, eu estava lendo algumas matérias sobre o assunto nas redes sociais, enfim, e me chamou a atenção de uma pessoa aqui de Casa Branca, ela até colocou, eu preciso de ajuda, como que eu faço? Então, né, esse comentário, eu olhei e falei, gente, essa pessoa de fato, ela tá... Né, então, como buscar ajuda? Vamos responder essa pergunta. Sim. Em primeiro lugar, seria interessante que dividisse, né, com pessoas da sua confiança, né, com pessoas que têm um laço, né? Se infelizmente tiver uma dificuldade maior de se abrir para essas pessoas, pode perfeitamente procurar o CAPS, né, do lado da Igreja do Desterro, que a gente tem uma equipe extremamente qualificada, né, que pode fazer esse acolhimento e fazer os devidos encaminhamentos, né? O que acontece é que muitas pessoas, Sidney, hoje cada vez menos, ainda bem, nessa questão do tabu de você procurar um psicólogo, um psiquiatra, entrar com uma medicação, com uma terapia que seja, ainda existe muitos, né? Sim, então, por isso que muitas pessoas acabam chegando aí no fim, né? Então, gente, a questão de pedir ajuda é o que muitas vezes salva vidas. Sim. Né? E como que é essa rotina lá no CAPS? O CAPS funciona das 7 às 5, né? Todos os dias vai ter uma pessoa para realizar esse acolhimento, tá? De terça a sexta, nos 2 períodos, tanto de manhã quanto à tarde, vai ter um psicólogo lá para realizar esse acolhimento, essa escuta qualificada com a pessoa que procurar, tá? De segunda-feira, não tem um psicólogo específico para isso, né? Mas tem um psicólogo lá que pode realizar essa escuta também, se for necessário. Também a equipe também conta com enfermeiro, médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, uma equipe bem qualificada para poder acolher. É isso aí, você disse, a palavra é acolhimento. Sim. Né? A pessoa buscar ajuda, que é a primeira coisa, né? Sim. Você decidir em buscar ajuda e depois a prefeitura aqui, a gente CAPS, faz a nossa parte de acolher e tentar fazer o máximo, né? Para ajudar a pessoa a sair disso. Sim, e lembrar que o sofrimento, assim como o transtorno mental, né, embora hoje seja tido como um tabu, mas é importante lembrar que todo mundo está sujeito a sofrer. Quem nunca sofreu na vida, não é? Por algum motivo. Quem nunca teve uma ansiedade, uma depressão, isso é tão comum, né? Sim, e você tocou na questão do acolhimento, né? Esse acolhimento por parte da família também é extremamente importante, até mesmo para ajudar a pessoa a encontrar um tratamento adequado, né? E muitas vezes, Sidney, a gente levanta uma outra questão aqui, a gente ficaria falando, né, o dia todo sobre isso, mas a gente levanta uma questão porque para muitas pessoas, frescura, para com isso, arruma um trabalho, você tá com a mente vazia, né? Então, não, gente, depressão, ansiedade, esses pensamentos são doenças, né? E eles devem ser tratados. Sidney, obrigada pela sua participação, muito parabéns pelo trabalho no CAPS e que a gente continue levando aí ajuda as pessoas e esse acolhimento tão humanizado. Muito obrigado. Eu só gostaria de encerrar com uma frase que eu geralmente acompanha o meu atendimento, entende? Como a gente conversou, a questão do suicídio, ela acompanha, né, um sofrimento significativo, né? E é importante lembrar que o suicídio ele é uma solução permanente para uma condição temporária, né? Para um sofrimento que é temporário e que tem jeito, sempre tem suporte, sempre tem ajuda. É isso aí, gente. Vamos lá, o CAPS está à disposição de vocês. Obrigada, Sidney. Obrigado, viu? Fala aí, Casa Branca. Dona Thelma, conta pra gente, em primeiro lugar, como que a senhora chegou até o CAPS? Aconteceu o seguinte, o meu filho, com 12 anos, sofreu um acidente grave. E depois que eu fiquei todo aquele tempo no hospital, eu
adquiri aquela doença, a síndrome pós-traumática. E que não deixa de ser um pouco de pânico, sabe? Então, se fala qualquer coisa de doença ou qualquer coisa de hospital, já vem, sabe? Cheguei, eu sou de São José dos Campos, eu me tratava lá com o doutor Isaac. Vim para cá e o doutor José Renato me falou do CAPS e me deu um papelzinho para trazer aqui. E me indicou o doutor Vitor. Doutor Vitor foi o anjo que caiu do céu. Acertou meus remédios, eu fico mais light, venho nas atividades, meu marido me dá muita força para eu vir. Aqui a gente tem o cafezinho, a gente tem o almoço e depois meu marido me busca e eu estou feliz. Que legal! E conta pra gente então um pouquinho das atividades que a senhora faz aqui no dia a dia. O que eu mais gosto é do mosaico. O mosaico você tem que parar, pensar, ver onde é que você vai pôr as pedrinhas, as cores que combinam. Então isso o cérebro está trabalhando. Não é só pregar a pecinha, é talvez montar uma estrela, ou montar qualquer coisa, ou então pôr ele simplesmente nas caixinhas, né, nos negócios de guardanapo, sabe? Aquelas que você põe na mesa, roda o alimento, tudo feito aqui. Gosto muito. Gosto também de pintar pano de prato. Nunca peguei no pincel, o primeiro dia me borrei tudo, mas saiu o pano de prato. E o que mais que tem? Tem canto, muito gostoso. Eu adoro também a dança circular, que a gente se movimenta bastante. E temos também o que eu adoro, a caminhada, que a gente faz aqui, educação física. Sabe, o professor traz a cadeira dele de fazer massagem, então ele faz massagem na gente, depois, outro dia a gente vai fazer caminhada, volta, vai. Eles nos levam lá no horto florestal, sabe, levam um lanchinho, levam como fala assim, um suco, uma água, aí a gente fica lá nos aparelhos. Gente meio de 72 anos, não tem muita mobilidade, mas o professor, a Adriana, está sempre junto com a gente, se a gente tiver algum problema em algum dos equipamentos. Que gostoso, dona Thelma. Me fala um pouquinho também como que essas atividades ajudam aí na saúde mental do dia a dia. Porque todo mundo fica em casa, doente. É bom você levantar de manhã, tomar um banho, pôr uma roupinha e falar, eu vou para o CAPS. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer mosaico. Não, hoje eu vou pintar o pano, ou então eu vou pintar uma gravura. E não posso deixar de falar o acolhimento. Quando eu cheguei aqui, o seu João, acho que eu não lembro bem o nome dele, fez o acolhimento e eu entrei com o doutor Vitor me tratando. Né? E aí um dia o Sidney, o psicólogo, que eu passei por ele, passei por uma outra psicóloga em 10 sessões, eu falei para ele que eu sentia bem me socializando. Aí um dia ele falou assim, Thelma, você não quer participar da assembleia? Porque hoje não vai ter aula. Eu falei, vou. Aí eles falaram que ia ter atividade a semana inteira. Já coloquei meu nome. E venho aqui toda vez. A senhora se sente muito feliz em participar das atividades e isso contribui muito em ajudar a equilibrar a cabeça. Equilibrar a cabeça, ter coordenação, conseguir andar através da ginástica, né? Que ele faz bastante nas pernas, né? A gente engorda um pouco por causa dos remédios, então a gente tem que andar, se exercitar, se movimentar. Você precisa de ver a aula de canto, a gente dá o nome das músicas, inclusive teve agora uma palestra, eu não sou daqui, eu fico meio perdida, CPP. Isso. Nossa, na palestra nós lá, dança circular, cantamos com o professor, foi tudo muito
bonito. Achei que o CAPS 1 se apresentou bem. Que bom! Então, nada melhor do que participar de todas essas ações no dia a dia e manter a saúde mental no máximo de equilíbrio possível, né, dona Thelma? Não posso deixar de falar da Tatiana, muito boa, me acolheu muito bem. Eu lembro o nome, da Evânia também, do Matheus, do Sidney, todos estão no meu coração. E eu esqueci, né, a mocinha Ana, a outra Adriana. Tem muita gente que viraram meus amigos. Que bom! Então, esse time de profissionais está aqui para ajudar não apenas a dona Thelma que procurou o CAPS, mas todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando, que se precisar de ajuda, as portas do CAPS sempre estarão abertas para todos os casabranquenses. Fala aí, Casa Branca. E para a gente encerrar o Fala aí especial, seguimos falando sobre o combate ao suicídio e a importância da gente trabalhar a saúde mental. E para isso, recebo aqui agora neste bloco a gerente do CAPS, que é uma equipe maravilhosa trabalhando aí em prol da saúde mental dos casabranquenses, Tatiana Toledo. Tati, seja muito bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Muito obrigada, Thalita, pelo convite e pela possibilidade da gente falar de um tema tão importante, né, que é o suicídio. É isso aí, Tati. Antes da gente falar um pouquinho das ações, eu queria que você falasse mais uma vez sobre o trabalho que é desempenhado pelo CAPS aqui em Casa Branca. Bom, o CAPS, ele já está aqui no município, né, desde 2015, né, antigamente ele era o ambulatório de saúde mental, depois ele se tornou o CAPS. A gente conta com uma equipe multiprofissional, né, qualificada para estar recebendo as pessoas que nos procuram, seja via encaminhamento de algum outro setor ou então de demanda espontânea. Tá. Né? Nós funcionamos todos os dias, de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 da tarde, não paramos para almoço, então a pessoa que precisar nos procurar, pode procurar a qualquer momento durante a semana, né? Contamos com uma equipe de psicólogos, a gente tem o terapeuta ocupacional, que sou eu hoje também na gerência do CAPS, nós temos uma equipe de enfermagem, equipe administrativa, que às vezes a gente fala da equipe técnica, né? E às vezes o pessoal acha que o administrativo não entra, mas desde o administrativo até o pessoal que nos auxilia na organização do ambiente, eles estão ali preparados para receber, para orientar, né, as pessoas que procuram, que precisam do nosso trabalho, tem os psiquiatras, então a gente faz um trabalho muito grande lá de recepção, de acolhimento e de acompanhamento desses usuários que nos procuram. Tá? Tati, muito legal. E aí dentro de todo esse trabalho, né, de acolhimento, a Prefeitura desenvolve diversas ações diárias, né, Tati? O que você pode contar pra gente? Como que é o dia a dia de vocês? Olha, o nosso dia a dia, ele tem os atendimentos mais tradicionais médicos, né? Os atendimentos médicos a gente tem de terça a sexta-feira, terça, quinta e sexta o médico atende no período da manhã e na quarta à tarde a gente tem a médica. Nós temos os atendimentos individuais e em grupo, feito pela equipe de psicologia, e hoje também a gente conta com uma equipe de pessoas que desenvolvem oficinas no CAPS. Legal. Né? Nós temos a oficina de mosaico, nós temos oficina de atividades físicas, que é tão importante, né? Sim. Temos atividade de música, de horta e dança circular. Que gostoso. A gente ouviu a dona Thelma nos blocos anteriores aí, e a importância dessas ações, né, Tati, até mesmo para a prevenção. Exatamente. E também tratamento. Sim. Né? Porque quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só do tratamento em si, né, Tati? A gente está falando de um trabalho prévio, né? Para que a mente siga ali em constante movimentação. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas procuram o CAPS inicialmente mais direcionadas para um atendimento médico e medicamentoso e um atendimento psicológico mais individualizado, né? Então as pessoas muitas vezes elas têm uma preocupação e às vezes um preconceito dos atendimentos em grupos, das oficinas. O tanto que isso pode ajudar. Exatamente. Né? O quanto que assim, a gente preza pelos atendimentos em grupo, porque a gente vive em sociedade, né? Então assim, as nossas relações grupais são diárias, né? São de várias formas, familiares, com amigos, no trabalho. Então tudo isso também ajuda muito, né?
né? Pra gente não ficar só preso na questão da medicação. Exatamente. O quanto um grupo Porque pode muitas ajudar. vezes, Tati, o que, que a gente vê? E acaba sendo comum, né? A pessoa, ela quer aquele resultado rápido, Sim, né? Ela precisa, exato. claro, se ela tá com aquela dor, com aquele sentimento ruim, você quer mais é que, Sim. né, que saia de você e, obviamente, o tratamento medicamentoso ajuda e muito, mas a gente tem que ir além também, né, cuidadamente, tentar buscar esse equilíbrio. E essas oficinas, esses trabalhos que vocês desempenham lá, faz todo sentido, né, pra gente Exatamente. trabalhar de fato a saúde mental. Exatamente. É para trabalhar o psicossocial, como a gente fala, né? Você tem a parte clínica, você tem a parte dos sintomas que precisam ser trabalhados através do medicamento, mas a gente tem a parte psicológica e a parte social. Então, o que a gente procura no CAPS é fazer esse trabalho integrado, né? Que possa abranger o máximo das pessoas. Tati, quando a gente fala do assunto suicídio, como que é essa realidade aqui em Casa Branca? O que você pode falar pra gente do que chega pro CAPS? O setembro, ele é dedicado pra gente falar sobre isso, pra gente trazer um tema pesado, é um tema difícil, mas a gente tem que falar, né? Então, como que é essa realidade aqui em Casa Branca? Porque às vezes a gente pensa que isso está muito distante. Exatamente. Né? E não tá, pode estar do nosso lado e a gente não tá vendo. Exatamente. A gente recebe, eu acredito que por uma cidade do porte de Casa Branca, é até uma incidência até que alta. Não tanto das tentativas, mas das ideações. Pessoas que chegam relatando para nós que têm esse pensamento, né? Algumas pessoas chegam mais com o pensamento, outras chegam com o pensamento e já planejamento, outras já chegam com a tentativas já realizadas, né? Então eu acredito assim, é um tema que a gente precisaria discutir o ano todo. Exatamente. Né? Porque a gente, o Setembro Amarelo, ele vem assim para reforçar, mas é um tema que a gente precisa estar sempre discutindo, porque ele está próximo da gente. Hoje, se você perguntar para as pessoas, na sua maioria, ou eles vão saber de alguém que já tentou, ou de algum parente ou algum amigo que tem ideações. Então, é uma realidade que está muito presente. Sim. Então, quanto mais a gente falar, mais tabus vão ser quebrados. Né? Porque... É exatamente isso que você falou. O segredo é falar. É difícil, muitas pessoas não conseguem. É o que a gente falou com o psicólogo no bloco anterior, né? Então, o silêncio é perigoso, né? O falar, ele alivia e pode não, vai salvar muitas vidas, né? Essa busca de ajuda, o procurar ajuda. Então, não é ter vergonha, não é ter medo, não é ter nada. Todo mundo, em alguma fase da vida, a gente precisa de ajuda psicológica, né, Tati? Todo mundo. Isso aí, qualquer um, se não teve, vai ter, enfim. Ninguém está imune a nada. Mas, nessa situação, ainda mais, né? Exatamente. Então, e o nosso CAPS, com tantas ações, né, com todos os trabalhos, com todos os tratamentos, essa equipe multiprofissional, então tenho certeza que ajuda diariamente todos os casabranquenses, né, Tati? Sim. Vamos reforçar, então, precisou de ajuda? Procurem o CAPS. Procurem o CAPS está aberto todos os dias, das 7 às 5 da tarde. Tem sempre um profissional lá para estar acolhendo as demandas, fazendo as orientações, fazendo as intervenções. Se você conhece um amigo que ainda não está preparado para ir lá, vá por ele, né? Leve lá, a gente vê como pode orientar, como pode ajudar. De repente a gente faz uma visita, às vezes é uma visita ali que a pessoa se sente acolhida, fala, não, eu vou iniciar o tratamento. A gente quebra alguns preconceitos, né? Porque a gente percebe que ainda existe o preconceito de ir ao CAPS. Exatamente. Né? Então, acho que nós estamos lá para o que vocês precisarem, o que a gente conseguir, puder ajudar, nós estamos à disposição. É isso aí, é uma equipe maravilhosa, o pessoal super carinhoso, super atencioso, tá lá para ajudar vocês. O CAPS existe para isso, né? Para cuidar dos casabranquenses. Então, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha, não tem que ter nada. Pelo contrário, é o refúgio onde você pode buscar essa ajuda aí diante dessa angústia, né? Porque quando chega nesse nível, a situação já está bem complicada. A gente né, Tati? sempre fala para os usuários, não se sentiu bem,
vem pra cá. Pronto. Ah, não é dia do meu atendimento, não tem problema. Venha pra cá que a gente vai ter alguém pra escutar, vai ter alguma forma ali de tentar ajudar, mas não fique em casa, vá lá com a gente. Não, o acolhimento não tem que agendar, então, não agendei, não tem problema. Nos procure que a gente vai tentar, da melhor maneira possível, estar ajudando. É isso que é muito bom, né? Esse acolhimento, essa ajuda imediata, né? Exatamente. É o refúgio, de fato. Tati, muito obrigada pela entrevista, tá? Mais uma vez, a gente reforça aí o nosso reconhecimento pelo trabalho de toda a equipe do CAPS e a gente segue falando sobre esse assunto. Gente, o programa foi especial para isso, mas como falamos aqui, é um assunto para o ano todo. É a gente observar quem está do nosso lado, porque às vezes é um detalhezinho, alguma coisa, e a gente pode ajudar fazendo a nossa parte. Com certeza. Né? Muito obrigada pelo convite, viu? Fala aí, Casa Branca. Obrigada pela companhia, audiência e carinho de sempre. E reforço mais uma vez a todos vocês. Todos nós, em determinado momento da vida, precisamos buscar ajuda. Não tenha medo, não tenha vergonha. O CAPS, a Prefeitura estão de portas abertas para acolher vocês com todo o amor do mundo e ajudar nessa turbulência. Porque como o psicólogo disse no bloco anterior, isso aí é uma sensação temporária, vai passar. Então procure ajuda e a gente segue junto nessa luta. Um abraço e até a próxima semana. Esse foi o Fala aí Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.